Paz e graça multiplicado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero Portela, aqui direto de Fortaleza, mais uma vez. E eu quero mais uma vez trazer uma palavra da parte de Deus. Uma pregação como tema: Jesus teve outros irmãos biológicos? Essa é a pergunta que eu faço a você que me ouve. Jesus teve outros irmãos biológicos? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Iremos abordar, são duas correntes de pensamentos, né? Os evangélicos dizem que Jesus teve outros irmãos biológicos além de Jesus, e os católicos dizem que Maria só teve Jesus e nunca mais teve nenhum filho. Vamos abordar o que tem na Bíblia, tanto as revelações diretas como as indiretas, para que nós possamos tirar dúvida. Então vamos à primeira revelação direta. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, que diz assim: E partindo dali chegou à sua pátria, e seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, havia um escândalo naquela época, quando Jesus se revelou como Filho de Deus. Houve um escândalo muito grande, porque imagine que alguém é criado, os próprios irmãos de Jesus, eles não acreditavam. E a palavra de Deus fala que quando ele chegou na sua terra natal, na sua pátria, quando ele começou a pregar, a palavra de Deus diz que as pessoas... Ele chegou com os seus discípulos, que é importante falar, deixar bem claro, com os seus discípulos. E as pessoas daquela cidade não foi... A narração aqui é de Marcos. Mateus também fala, João. Mas quem narrou esse fato, além de narrar, Marcos narrou o que o pessoal comentava. As perguntas que eles faziam de: quem é este? Não é o filho do carpinteiro, né? E fazendo várias perguntas. Como é que faz tais milagres? Aí o povo deu o nome dos 4 irmãos, né? Os 4 irmãos de Jesus Cristo. E lá no capítulo 13 de Mateus, eu quero trazer também outra passagem para colaborar com essa passagem, para nosso entendimento melhor, formarmos um pensamento. Capítulo 12, versículo 46 diz: E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, e pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Então aqui, as pessoas aqui, quando elas souberam que Jesus estava pregando a palavra de Deus, eles disseram... Primeiro, os parentes de Jesus, foi um choque neles, os irmãos, a mãe, e disseram que ele estava louco. Você pode olhar lá em Marcos, que fala isso aí, que ele estava louco. E vieram para prender, ou seja, para eles aquilo era uma loucura, porque eles não tinham entendido ainda que Jesus não tinha vindo assim, apenas com a missão assim, apenas de ser um termo secular. Mas a missão que Jesus tinha vindo fazer aqui na Terra era uma missão muito maior do que eles pensavam. E as pessoas narravam que
não são, esse aí não é o filho do carpinteiro. Noutra passagem diz assim, esse não é o carpinteiro, porque Jesus era conhecido na cidade de Nazaré por carpinteiro, por trabalhar. Como é que de repente Jesus passou 30 anos sem acontecer milagre nenhum, biblicamente falando? E como de repente começa um homem pobre, sem estudo, e de repente começa a aparecer tantos milagres, aquilo ali trouxe pergunta ao povo. E o povo diz que, você admirando, não é esse aqui, nós conhecemos eles, a mãe dele, o pai dele, né? E inclusive os 4 nomes dos irmãos é dado, Tiago, José, Judas e Simão, né? E também as suas irmãs, que não dá o nome delas. E como é que esse homem agora diz que é o Filho de Deus? E o pessoal não entendia. Agora, a verdade prática que eu quero trazer sobre esse ensinamento, primeira coisa, que as pessoas elas dizem que, no caso da visão católica, que quando falam aqui mãe, irmãos aqui, está falando em termos de irmãos de fé, ou estão falando aqui em termos de naquela época os primos chamavam irmãos, né? Mas, na verdade, eu quero trazer uma refutação a esse ensinamento e provas maiores provando que irmão biológico é irmão mesmo, que primo é primo, né? Para começar, aquele pessoal lá, eles conheciam de perto, eles foi que narraram. Então a palavra de Deus, o próprio narrador fala, Marcos, ele diz que Jesus estava de volta à sua terra natal, com os seus discípulos, ou seja, já está separando aqui discípulos, né? Discípulo lá na frente já fala de Jesus, mãe, pai, irmãos. Então já tá, se esse linguajar de irmãos, de primo fosse um linguajar para todo mundo, o linguajar seria aqui só de irmãos, né? Seria só de irmãos, mas a palavra de Deus diz que Maria teve ainda 5 irmãos que, no caso, era um cumprimento também da palavra de Deus, crescer, frutificar e multiplicar, encher a terra. Então isso aí, o fato de a pessoa ser mãe é honroso. Inclusive, a camisinha que criaram hoje, os comprimidos para não ter filho, tudo isso aí é transgressão contra a lei de Deus. Porque Deus, ele colocou o ser humano na terra, ele compara o ser humano com uma planta. E ele diz que a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Ou seja, o ser humano, ele é uma planta. E se Deus gerou condições de fertilidade para que esse homem, essa mulher, tenha um filho e não tiver, e impedir de ter filho, naquele grande dia será julgado por essa prática. Eu quero também deixar em Mateus, capítulo 1, para todos os irmãos, os amigos católicos, versículo 25, eu quero provar também, capítulo 1, versículo 25, diz assim, fala aqui de como José teve um sonho, né? E o anjo fala para ele receber a Maria, sua esposa, né? Que ela estava grávida do Espírito Santo. E quando despertou do sono, ele recebeu ali a sua mulher, e a Bíblia diz no versículo 5 que não a conheceu. Noutra tradução diz não coabitou com ela, não fez relação sexual. Até que deu à luz ao filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então veja bem aqui os detalhes desse versículo. Que ela não coabitou com ele, não teve relação, até que deu à luz ao primogênito. Tem 2 detalhes desse versículo aqui que você precisa entender. Primeiro é o detalhe que se ele nunca tivesse coabitado com Maria, a palavra diria, e não a conheceu, e nunca a conheceu, e não coabitou com ela, né? Há uma passagem lá em Samuel que o rei Davi,
a Bíblia diz que ele, quando estava bem velhinho, trouxeram uma mulher muito formosa, muito bonita, chamada Sunamita, para aquecer, se deitar com ele. Mas o Davi, a Bíblia diz que Davi não a chegou a conhecer ela. Ou seja, conhecer, coabitar com ela. Então, no mesmo caso aqui, ele não coabitou ali com ela. E Maria, ela não coabitou com José até dar luz ao filho primogênito. Se não, diria assim: e José não coabitou com Maria por toda a sua vida. Não diz assim a palavra de Deus, né? Outra coisa diz assim: até que deu à luz o primogênito. Por que a palavra diz o primogênito? Primogênito. Porque Jesus ele foi o primogênito. Quando fala-se primogênito na Bíblia, é porque teve outros filhos. Na Bíblia Sagrada, quando diz primogênito, é porque é o primeiro. E se tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro e aí por diante. E quando na Bíblia fala no filho unigênito, é porque foi o único. No caso aqui nessa passagem, se fosse o único filho de Maria e José, seria o filho unigênito, né? Porque o próprio João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? Deu unigênito. Ou seja, Jesus ele foi o unigênito de Deus. Mas aqui na terra de Maria e José ele foi o primogênito. Ou seja, foi o primeiro. Então aí a diferença aí que você pode já juntar as informações aí na sua mente e para poder entender melhor. Temos outras passagens também que nós poderemos trazer. Vamos abrir aqui em João para que nós possamos, já que você tem mais algumas dúvidas, vamos trazer aqui em João, capítulo 2, para que nós possamos fazer uma prova maior. Capítulo 2, versículo 11, que diz assim. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Agora presta bem atenção agora o versículo 12, que é onde está a revelação. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele, tá aqui, Jesus, né? Sua mãe, seus irmãos biológicos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então veja bem que aqui o trecho, ele não está falando apenas de irmãos. Se fosse irmão, ele teria dito, e Jesus desceu com sua mãe e seus irmãos. Teria englobado os irmãos, a questão dos discípulos em geral, seus discípulos, o povo da cidade, a religião, teria englobado tudo irmão. Mas aqui ele separa discípulos de irmãos biológicos, né? Quero também trazer mais à frente ainda falando sobre esse assunto, capítulo 7, também, para a nossa meditação, sobre os seus discípulos, os seus irmãos, aliás, não criam nele. A Bíblia diz assim, que capítulo 7, que diz a incredulidade dos irmãos de Jesus. Depois disto, Jesus andava pela Galiléia e não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Presta atenção agora essa palavra judeus. E estava próximo à festa dos judeus dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, aqui biológicos, saí daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que faz. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa escondida. Se faz essas coisas, manifesta ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então aqui nós vemos essa passagem aqui, que
fala sobre fala sobre os judeus, fala sobre os irmãos biológicos de Jesus, fala sobre os discípulos, né? Fala sobre os seus discípulos, né? E é uma divisão aqui entre irmãos, discípulos. Então a gente tem um entendimento assim mais claro que está falando que nem seus irmãos criam nele, porque foi criado junto, né? Nem seus irmãos criam nele. Essa narração aqui é de João. O João conviveu ali e viu. E nem os seus irmãos criam nele. Por exemplo, se ele estivesse falando dos discípulos, seria uma contradição, que os discípulos já tinham crido, já tinham recebido os dons até para expulsar demônios, fazer tudo. Então, como é que ele poderia chamar irmãos, o povo lá, se nem seus irmãos criam nele? Se os irmãos discípulos expulsavam até demônio, estavam com ele. Já existia multidões com Jesus, né? Então é importante dizer que há uma divisão. A discípula, a irmão biológico, e também as pessoas daquela cidade, os fariseus, os saduceus, das religiões. Agora eu quero trazer mais uma passagem ainda para tirar a dúvida sua. Em Atos dos Apóstolos, um estudo assim bem mais completo para que você possa entender essa passagem. Em capítulo 1 de Atos, né? Capítulo 1 de Atos, versículo 14. Capítulo 1, né? Vamos lá. Que diz assim, ó. Essa passagem aqui é quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e no capítulo 1, versículo 12 diz assim: E entrando subiram no cenáculo onde estavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Presta atenção agora, seus irmãos. Veja aqui que eles dizem que todos são os irmãos, que apóstolo é irmão, que tudo é irmão, que Jesus não teve irmão biológico. Mas aqui está fazendo uma diferenciação aqui, está narrando o nome dos 11 discípulos, está falando da sua mãe e seus irmãos biológicos, né? Irmãos biológicos de sangue. Agora, vamos mais à frente para que você possa entender, ainda na carta de Paulo aos Gálatas, para que você possa trazer um entendimento melhor. Capítulo de número 1, versículo 19. Versículo 19. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Veja aqui que o apóstolo Paulo disse que não viu naquela viagem quando chegou nenhum dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Aí você diz, não, mas está falando irmão na fé. Não, quando é irmão na fé, está falando irmão no Senhor. Não está falando irmão do Senhor. Entendeu? A diferença é essa aqui. Agora vamos lá para a carta de Judas. No caso é só o versículo 1, né? Que Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservado em Jesus Cristo. Então está falando aqui, Judas, irmãos de Tiago, né? Então esse Judas aqui é Judas, irmão biológico, meio irmão, né? Na verdade, os discípulos, aqueles irmãos, é meio irmão, na verdade, de Jesus, né? Irmão ali. E quero trazer essa passagem, essa palavra da parte de Deus, e creio que não tenham deixado mais dúvida. E muitas pessoas acham, os católicos acham uma desonra para, no caso, a Maria não ser mais virgem, como se a mulher perder a virgindade no casamento fosse um pecado. E a mulher perder a virgindade dentro do casamento, isso é uma ordenança de Deus, né?
ordenança de Deus. A pergunta que eu te faria a você: um casamento, meu irmão, meu amigo, um casamento ele só é consumado quando tem a relação sexual. Se o homem casar com a mulher e não tiver a relação sexual, não é consumado esse casamento. Se a mulher se negar, ou o homem se negar em ficar, não é realizado, a pessoa pode pedir a anulação do casamento. Então eu lhe pergunto, para que José, se fosse você que fosse casar com uma mulher, você iria casar com mulher para quê? Contrataria como um empregado normal. Você ia contratar, casar com a mulher para quê? Para não ter relação com ela, então não precisava casar, né? Não precisava casar. Então é uma santidade fora dos padrões bíblicos, né? Porque é uma falta até de misericórdia de você querer que um homem como José case com uma mulher e não tenha direito de ter a mulher como esposa, como relação com a esposa. Então isso aí não é da parte de Deus, não tem comprovação, né? Não tem comprovação. E é uma teoria assim mais contrária. E o fato da mulher ter filhos, o que é pecado, é o sexo fora do casamento. Qualquer tipo de sexo, mulher com mulher, homem com homem, sexo com animal, masturbação, sexo fora dos padrões da Bíblia Sagrada, todo ele é pecado. Todo ele é pecado. Pecado se um homem ser casado, né? Mas o sexo dentro do casamento é uma bênção que Deus deixou para o homem. O próprio Deus diz: crescer e frutificar e multiplicar, encher a terra. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.